Graça e paz. Eu sou a missionária Clícia e hoje nós vamos falar sobre caráter e dons. Um dom é uma dádiva de Deus concedida a todos indistintamente. Amém? Então, os dons é uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Os dons podem ser naturais ou espirituais. Vamos falar de dons naturais. Os dons naturais são aqueles com os quais nós nascemos, como inteligência, astúcia, memória, capacidade de tocar, cantar, praticar determinados esportes e outras coisas. Dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo como instrumentos na sua obra. A relação dos dons espirituais se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 7 ao 10. Deus coloca em primeiro lugar a vida e o caráter. Todos podem achar que um determinado irmão que possui uma grande inteligência e capacidade extraordinária de memorização deverá se tornar um grande pregador. Isso é um tremendo equívoco, não passa da mentalidade mundana. Então, quando nós vemos uma pessoa se destacando em inteligência, se destacando em aprender demais, aí nós falamos que, nossa, essa pessoa vai ser um ótimo pregador, essa pessoa vai ser um ótimo professor. Só que nós esquecemos que nós estamos olhando com a natureza mundana. Lembra de quando Samuel vai ungir Davi? Ele olha para os irmãos de Davi, Davi não estava lá, Davi estava no pasto com as ovelhas. E ele olha para os irmãos de Davi, todos homens altos de guerra, soldados de guerra. E aí, por um instante, Deus fala: Samuel não é nenhum desses. Quando chega Davi, Samuel olha para Davi, pequeno, um garoto. E aí Deus vira para Samuel e fala: Samuel, você olha para a aparência. Os homens olham para a aparência, eu olho para o coração. Então entenda que aquilo que a pessoa aparenta ser é aquilo que ela é, mas você não conhece aquilo que Deus tem para com ela. Deus, nós vamos falar daqui a pouquinho como é que precisamos estar para que Deus venha nos usar. A igreja de Deus não é edificada com essas coisas. Entende? Que aquilo que eu sei, os dons meus naturais, a minha inteligência, a minha astutas, isso não edifica o povo de Deus, não edifica os filhos de Deus. Isso aí são dons que eu nasci, são presentes que a vida me deu. Só que eu preciso entender que os dons úteis são os dons espirituais. Se tal irmão possuir vida de Deus, mas não passar pelo processo da cruz, ele será inútil para Deus, apesar do seu dom. Pode ser uma pessoa cheia de dons, tanto espirituais como naturais. Só que se ele não passar pela cruz, isso é inútil para Deus. O que significa? Se eu não tiver o meu caráter moldado, quando for confrontado, se eu não tiver sido transformada quando vier as provações, isso vai ser inútil para Deus. O Senhor primeiro ele olha para um caráter, para uma vida reta e não para os nossos dons. Dons são dádivas e Ele dá para quem Ele quer. Então, se eu tenho o caráter aprovado e tenho dons que o Senhor me deu, esse sim é aquele precioso para o Senhor. Esse é o motivo porque existe tantos escândalos. Priorizamos mais o dom do que o caráter. Os dons, sejam espirituais ou naturais, devem passar pela cruz antes de serem úteis. Isso é uma questão polêmica. Por quê? Principalmente no meio evangélico, nos últimos dias, nós estamos procurando pregadores, cantores que arrastam multidões. Pregadores que têm dons de revelação para fazer aquele mover no culto. E às vezes nós não olhamos o plano de fundo.
Nós não olhamos como a pessoa vive, qual é o caráter dessa pessoa, o que outras pessoas de dentro falam, não é os de fora. Porque quem conhece é quem convive. Então eu digo muito isso quando eu vou ministrar fora, que para mim o maior privilégio não é as pessoas reconhecerem eu como mulher de Deus. Para mim, a minha maior alegria é quando os meus filhos me olham, me reconhecem como missionária, quando meu esposo apoia o meu ministério, quando ele olha para mim e vê Deus em mim. Então isso é o que me motiva. Não é como as pessoas me veem lá fora, sabe por quê? Lá fora eu posso colocar uma figura, eu posso implantar em mim uma identidade que não é a minha e aquilo ali ser somente mais uma encenação. Então as pessoas vão conhecer aquilo que eu quero que elas conheçam diante de uma ministração ou diante de um evento. Então elas vão conhecer aquilo que eu permito conhecer. Só que dentro da minha casa, no meu lar, no meu convívio, não tem como eu ficar encenando 24 horas. Não tem como eu ficar enganando. Então eu vou mostrar quem eu sou. E é através desse momento que as pessoas reconhecem a verdadeira identidade e o verdadeiro caráter transformado. Quando você está dentro da sua casa, diante das situações, como você responde, como você resolve, é nessa situação que seu testemunho vai valer. Então, o nosso ministério, como eu disse na outra lição, começa dentro de casa. Não adianta eu querer ir pregar, ministrar fora, ter várias agendas, se eu não for quem Deus quer que eu seja. Então, por isso que hoje em dia tem muito escândalo no nosso meio, porque nós, pessoas, seres humanos, que muitas vezes são carnais, procuram dons, procuram talentos, procuram multidão. Jesus, ele andou no meio da multidão. Jesus andou com 12 discípulos, mas só teve Pedro, Tiago e João que viu Jesus transfigurado. Só foi Pedro, Tiago e João que teve intimidade com o Senhor mais de perto. Então, Pedro, Tiago e João necessariamente foram aqueles que conheceram Jesus no plano de fundo. Aqueles que conheceram quem ele era realmente. Tanto é que quando João vê Jesus partindo, ele não quer que Jesus parte, porque ele sabia a necessidade dele por Jesus. Então eu quero dizer para você, seja Jesus. Permita Jesus trabalhar no seu caráter. Seja a identidade. A sua identidade seja a identidade de Cristo. Amém? Então, é algo assim precioso. E estar com vocês nesses dias, ministrando essas lições, é algo que me confronta também. Me tira da zona de conforto. Poderia muito bem estar fazendo outras coisas. Eu poderia ter parado de ser provada, porque quando nós nos mobilizamos a fazer algo para o Senhor, provações vêm, lutas vêm. Então, só que para mim é algo contagiante. E por que eu decidi fazer só com mulheres? Nós estamos sendo muito atacadas nesses últimos dias. E não esqueça que Jesus nos ama de tal forma, e às vezes a gente dá muita prioridade para os homens, não é? Só que Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece primeiro para uma mulher. Então, as mulheres é que bancavam o ministério de Jesus, que patrocinavam o ministério de Jesus. Então você não é menos importante por ser mulher no reino. Nós mulheres temos uma facilidade muito grande em ter uma autoridade sobre as nossas vidas. Nós somos criadas para isso. Então, quando nós entendemos sobre o reino, nós temos a probabilidade maior de aceitar a mão do Senhor nos moldando. Nós não temos dificuldade em chorar na presença de Deus. Nós não temos dificuldade em nos humilhar diante de Deus. Então, eu quero que você olhe para isso.
Não procure reconhecimento de fora. Quando os da casa reconhecer quem você é diante de Deus, como experiência própria, não há alegria maior do que essa. Quanto mais um homem confiar em si mesmo, nos seus talentos naturais, menos utilidade ele terá para Deus. Você pode ser muito sábio, você pode ter uma memória incrível, mas se você confiar em tudo isso, você vai ser inútil para o Senhor. O critério de Deus sempre é escolher o que se acha frágil, incapaz e desqualificado. Quando você se acha frágil, pequeno, incapaz, o Senhor entende que você é dependente. O Senhor entende que é Ele que tem que fazer por você. Então você se torna útil para Ele. Não confie na força dos seus braços, não confie na sua capacidade humana, não confie em você para resolver nada. Se torne frágil. Dependa totalmente do Senhor. Sinta-se incapaz diante das situações, porque é aí que o Senhor vai entrar em cena. A glória de Deus se torna manifesta quando pessoas a quem não reputávamos qualquer valor se levantam em poder e autoridade. Eu quero dizer para você que se acha pequena, que se acha incapaz, a glória de Deus só vai ser manifesta quando as pessoas verem você sendo levada em outro nível. A glória de Deus vai ser manifesta quando você entender o propósito e fazer a vontade do Senhor. Porque quando eu faço com as minhas forças, com a minha capacidade, não há glória de Deus nisso, porque são as minhas mãos fazendo. Quando há um milagre, nós entendemos que é Deus que fez. Quando as nossas mãos não podem fazer, quando nós somos limitados, as pessoas reconhecem o poder de Deus, reconhecem que é Jesus fazendo. Amém? Que o Senhor te abençoe e que segunda-feira nós estamos de volta. Tira um tempo de oração, tira um tempo de comunhão com o Senhor e continue ouvindo aquele louvor. Faça daquele louvor a sua oração. Eu vou deixar o nome dele aqui. Procure, ore ao Senhor. Declare a palavra do Senhor sobre a sua vida. Você é uma filha preciosa do Pai. Deus te abençoe.